eu falei da importância, e isso é muito bacana, Daniel, porque a gente traz o propósito para dentro do negócio. Então, quando eu assumi o Ceros, a primeira coisa que eu fiz foi estabelecer 2 pilares para trabalhar. Um deles é o propósito. Então, eu falo para todo o time, para ele ter um propósito de vida, para ele ter uma meta pessoal. Eu perguntei para um estagiário recente o que ele quer ter até 2030. Onde é que ele quer chegar até 2030. Porque hoje em dia o imediatismo na nossa sociedade, Daniel, ele está tão absurdo que isso tem causado muita doença no emocional das pessoas. As pessoas não têm paciência, como você bem colocou. E quando a gente fala de propósito e a gente pede para as pessoas estabelecerem metas de vida, o seu trabalho, ele passa a fazer algum sentido, porque você sabe onde você quer chegar. Então, eu sempre faço uma analogia que a empresa, se ela não sabe onde ela quer chegar, ela está sem propósito, então ela tende a fracassar. A pessoa, se ela não tem um propósito de vida, uma meta estabelecida, de querer comprar um apartamento, um carro, de querer se formar, de querer dar uma qualidade melhor para os seus filhos e mais oportunidade que muitas vezes ele não teve, perde o sentido. Então, eu falo muito isso com o meu time. Crie metas pessoais. Você tem que ser o dono da sua estratégia de vida, né? E não deixar que a vida o conduza ao léu, né? Mais importante. O risco aí é alto, né? Mais importante do que saber onde você quer chegar é saber de onde você veio. Então, sempre faça reflexão com as pessoas, porque a vida passa a fazer mais sentido, sabe, Daniel? E eu acho que a consequência disso acaba sendo nos resultados da empresa e do crescimento profissional de cada um. Então, isso é uma pauta que a gente tem lá dentro da empresa. Propósito, cultura, por que eu estou vindo para a empresa. Se tu parar para pensar, Daniel, hoje a gente passa a maior parte da nossa vida dentro do trabalho. E imagina você estar num ambiente de trabalho onde você não gosta, você não quer estar ali. E eu passo isso para a liderança, que a liderança precisa estar replicando isso para os seus liderados. E aí a gente vai criando aquela pirâmide de propósito, de cultura. E eu fiquei feliz recentemente porque muitos profissionais que trabalham lá comigo recebem proposta de mercado. E alguns, até para ganhar mais às vezes. E alguns chegam para mim e dizem, não, Luciano, eu quero ficar aqui porque eu entendi aonde eu quero estar até 2030. E eu quero estar dentro do Ceros construindo esse propósito em conjunto. E isso me agrada muito porque mostra que eu estou fazendo o certo, mostra que a gente está indo no caminho certo. Então, primeiro o propósito, depois o crescimento profissional. Propósito, né? Porque o que é o propósito? Às vezes fica intangível, né? O propósito, a missão. É assim, o propósito é por que você faz o que você faz. Exatamente. Por que você está fazendo aquilo? Por que você faz aquilo? Ô, Luciano, a gente vai já entender aqui em detalhes a estrutura e a tese do Ceros Bank, que é uma estrutura financeira especializada, tá bom? Em serviços para condomínios no Brasil, tá? Vamos já entender. E vamos já entender também a importância estratégica do setor condominial para a economia. Mas eu não posso deixar de pegar aqui esse gancho, cara, de falar, porque você tem uma história muito bacana. Eu conhecia parte dela, mas eu sempre falo aqui, quando eu tenho oportunidade, da enorme importância do papel do líder nas organizações, né? E você é um líder, tá bom? Um líder relevante aí no setor de condomínios e um negócio grande, tá? A gente vai já entender detalhes, que atua dentro do ecossistema no Brasil nesse mercado de condomínios. Sobre a importância do líder, como é que é o jeito seu de liderar? Daniel, eu entendo que eu sou muito focado em resultado, né? Então, assim, o meu time sabe que a gente precisa ter resultado. Obviamente que uma das áreas que a gente mais investe é na área humana, porque a gente entende que se as pessoas estão bem, estão com propósito, como a gente falou, o resultado ele vem por consequência. Eu entendo muito que o dinheiro ele é por consequência. E lá a gente procura dar muita oportunidade, Daniel, para pessoas que não teve muita oportunidade na sua adolescência, talvez as pessoas que tinham tudo ali para dar errado, a gente prefere, numa entrevista, dar oportunidade para aquela pessoa para fazer sentido para ela. Então eu entendo que a gestão e a liderança, ela passa em 3 pilares, né? Processos, pessoas e tecnologia. São 3
pilares que eu trato no meu dia a dia nesse papel de líder. Eu entendo que uma empresa ela tem que ter os seus processos. Eu entendo, e para mim é o pilar principal e central, que a gente precisa valorizar as pessoas. Por isso que a gente fala muito de propósito lá dentro do Ceros. Eu entendo que a gente tem que estar muito antenado na tecnologia, nas inovações, do que está acontecendo no mercado. Então, eu estimulo muito o meu time a pensar fora da caixa. Eu estimulo muito o meu time a trazer novas ideias, como eu implanto essa tecnologia dentro, qual um processo novo que eu tenho que criar dentro do meu BPM para eu poder melhorar o atendimento do meu cliente. E junto com o meu RH, eu trato muito a importância do bem-estar. O nosso NPS interno, Daniel, ele está em 85%. NPS é o grau de satisfação, né, no caso que ele falou aqui, de 85% dos colaboradores em relação à empresa, aos líderes. E acima de 75%... 85% é excelente. Né? Acima de 75% já se considera excelente. Então, a gente tem essa preocupação com as pessoas e a gente tem a preocupação com os clientes, né? Dentro dos nossos valores, um dos valores é o cuidado com o cliente interno e externo. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Vasto Fortaleza. Almoço executivo com alta gastronomia? Só no Vasto Fortaleza. Best Sênior. Viva mais. Viva melhor.